Então, gente, boa noite. Não, né, cheguei já meio no susto aqui, porque eu estava tentando até ainda agora ajustar, mas, enfim. Então, uma boa noite aí, Sara, Jefferson, Tainá. Não sei se eu consigo falar o nome de todo mundo, Igor, Kevin, Felipe, enfim. Quem estou enxergando aqui, quem eu não estou, no Lucas, Leonardo, quem eu não falei, vai desculpando aí pelo esquecimento. Bom, gente, hoje a gente vai tratar de um assunto, né, que é continuando aí sobre a lei de Newton. Vocês já devem ter visto que eu me comunicando aí com o professor Ricardo, quem acompanha as minhas aulas, eu sempre coloco uma mesa digitalizadora para trabalhar e eu precisei formatar o computador e a mesa não está funcionando. Já fiz de tudo aqui, vou conseguir resolver com mais calma, mas por hoje, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar duas coisas, na verdade, gente, plano inclinado e atrito. Ok? Então, talvez eu não consiga fazer tiscar alguma coisa mais detalhada em termos de cálculo, mas eu acho que dá para a gente abrir, a clarear as ideias, tem algumas questões que são nível teóricos, inclusive de Enem. Então, a gente vai se concentrar mais nessas questões e discutir a teoria. Porque o que a gente percebe nessas provas, que se você não tiver um embasamento teórico bem consistente, só um momentinho aqui, gente. Precisa fechar uma janela aqui. Se a gente não tiver um embasamento teórico bem consistente, não adianta as fórmulas, não adianta você não errar uma conta, você fica no caminho. Tá? Então, a gente vai começar aqui destacando a parte de vetores, só o que a gente precisa hoje. Porque é o seguinte, deixa eu fechar aqui um outro aplicativo aqui. As aplicações da lei de Newton, tem uma coisa que se trabalha bastante, que é a decomposição de vetores. Com vetor, gente, a gente só pode fazer duas coisas. Pensem nisso. Primeiro, a gente tem que saber um vetor. O que é um vetor? O vetor ele é representado por uma seta. Eu posso ter, na seta, eu identifico três características do vetor: módulo, direção e sentido. A gente vai voltar de novo para tratar de vetores num outro momento, mas eu só vou destacar aqui conceito de vetor, tem módulo, direção e sentido, representado por uma seta. Então, tem grandezas físicas que precisam ser tratadas de forma vetorial, quando não, elas são tratadas de forma escalar. Então, a grandeza, quando é o escalar, é só um número. Quando é um vetor, é um número. Eu preciso ainda de uma direção e um sentido. E a seta, né, a flecha, ela consegue abarcar, identificar todos esses conceitos. E com vetor, a gente só pode fazer duas coisas. Ou a gente soma vetor, ou a gente decompõe o vetor. Somar vetor é você pegar vários vetores e fazer a soma e obter o chamado vetor resultante. A outra forma que a gente trabalha com vetor é a decomposição. Você pega um vetor e projeta esse vetor basicamente no eixo x e y. E aqui está mostrando para a gente aqui. Estou tirando aqui, está rolando um travamento aqui, gente. Hoje é o dia. Hoje é o dia da nossa... Basicamente é isso. Eu tenho aqui uma seta, né, representada o vetor A, e eu projeto essa seta aqui no eixo, que a gente vai chamar normalmente de eixo X, e a outra projeção no eixo Y. Então, A1 é o quê? Considerando aqui, né, eu considerei o ângulo alfa, né? Então, o ângulo, a gente tem que lembrar também
conceito de seno e cosseno, né? Seno é sempre a relação de quem? Do cateto oposto, né, pela hipotenusa. Então, a gente tem essa relação aqui, tratando, olha, bem destaque aqui na área roxa, poderia ser o θ também, tá? E a gente obtém as componentes do vetor A. A componente, no caso, seria A1 e a outra componente seria A2. Pela relação trigonométrica, sempre vai aparecer um seno e cosseno. No caso aqui, como eu estou trabalhando com alfa, né, o A1, né, essa projeção aqui em relação a alfa, repara que ele seria um cateto oposto, né, na projeção aqui em relação a alfa. Então, seria o A seno de alfa, né, e o A2 seria A cosseno de alfa. Se a gente fosse trabalhar o θ, ia inverter essa relação aqui. Basicamente, o que a gente precisa entender, para trabalhar bem, já está bem aqui, né, o que a gente vai fazer hoje, que é o plano inclinado, basicamente entender que a gente pega um vetor e projeta ele em duas direções. A gente faz, na verdade, a decomposição dele. Então, é o que interessa para a gente, né, para a aula de hoje. Então, o plano inclinado é o seguinte, gente. O plano inclinado, quando você coloca, né, um bloquinho numa rampa, que seria o nome, digamos assim, o nome mais usual do dia a dia para a gente explicar, né, o que é um plano inclinado? É rampa, né? É um outro nome para uma coisa simples que a gente tem por aí. Então, basicamente, o que a gente precisa saber é que apenas duas forças atuam, né, inicialmente, né, o bloquinho apoiado num plano inclinado, eu vou ter a atuação da força peso, sempre, né, perpendicular à horizontal. Aqui eu estou riscando com o mouse, tá, gente? A falta aqui da mesa. E a força normal. Aqui eu identifico uma coisa interessante, que sempre, o peso e a normal sempre, né, são contrárias. Repare que peso e normal, na condição do plano inclinado, elas não estão na mesma direção. Porque a força normal, que a gente chama aqui de Fn, sempre é uma força que forma um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, a partir desse momento, trabalhar as componentes da força-peso. Então, utilizando esse ângulo aqui, θ, tem uma demonstração geométrica que a gente consegue provar que o ângulo do plano inclinado, né, o ângulo θ, é o mesmo ângulo que faz aqui entre, né, a força-peso e uma das suas componentes. E aqui, a gente decompõe a força-peso. O plano inclinado, ele tem um grande, digamos assim, ele é chamado de uma máquina simples, porque ele ajuda a reduzir esforço. Quando você se desloca na vertical, quando você faz uma subida, você pode subir num plano inclinado ou numa rampa, né, ou você pode subir direto na vertical. Reparem que quando você está no plano inclinado, a força-peso, ela se decompõe. Ela passa a atuar em duas direções. Uma direção vai estar equilibrando com a força normal, aqui, né? Vai estar equilibrando com a força normal, então é uma componente aqui da força-peso, que é o, né, que a gente chama de Pn. E a outra força-peso, a outra componente da força-peso, ela vai estar paralela ao plano inclinado. Se esse corpo descer, vai estar sob a ação, né, a força motora, a força que vai produzir movimento, é a força, né, a componente da força-peso que está paralela ao plano. Então, aqui nós temos a componente, aqui, ó, o P sendo θ, que seria paralela ao plano, a outra força, a outra componente seria o P cosseno, né, por isso que é o peso, né, massa vezes de gravidade. O que vai mudar aqui nas componentes é justamente o fator seno e o fator cosseno. Como eu falei para vocês, a força motora, ou seja, a força que vai poder produzir movimento, né, aí olhando para a segunda lei de Newton, seria a força resultante, produzindo aí um movimento massa vezes aceleração, ela estaria associada a quem? Ao P seno. Então, o que a gente consegue fazer aqui?
olha, cancelar as massas, e mostra que a minha aceleração, supondo inicialmente que esse corpo estaria descendo a rampa, ela não desce mais com a aceleração da gravidade. Tem um fator aqui, seno de θ, que vai suavizar, né, essa queda. Assim como suaviza a descida, também vai suavizar a subida. Por isso que numa rampa, você vai ter menos esforço para deslocar um corpo de um nível mais baixo para um nível mais alto. E aqui, a outra componente da força-peso vai estar equilibrando justamente com a força normal. Então, a força normal, a força que reage ao contato, ela vai estar associada a outra componente da força-peso, porque se você olhar aqui no gráfico, elas estão, né, na mesma direção e sentido contrário. Então, elas se anulam. Eu não vou ter movimento ao longo dessa força normal aqui. Não tem movimento. Na verdade, é um equilíbrio de força. Ok? Então, essa é, digamos assim, a visão geral do plano inclinado. Duas coisas. Você decompõe a força-peso no plano inclinado e você consegue, com isso, reduzir o esforço numa subida, numa rampa, por exemplo. É só para a gente tratar aqui a coisa de uma forma mais lúdica. E o outro assunto que a gente vai tratar aqui, gente, é a força de atrito. Então, a força de atrito, gente, ela tem uma confusão com ela, que a gente vai tentar esclarecer hoje, de uma vez por todas. Porque, vamos já explicar. Olha só, o que eu vou dizer aqui para vocês? Força de atrito. Né? Força de atrito, ela pode ser cinético, ou dinâmico. É uma força que surge em oposição ao deslizamento entre as superfícies de contato, ou seja, movimento relativo. E a força de atrito estático atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o deslizamento. Então, gente, é muito comum, onde é que está a confusão aqui? É muito comum a gente olhar, até, infelizmente, alguns livros, talvez mais aulas, dizendo que a força de atrito ela é contrária ao movimento. Não é. Só se for movimento relativo entre as superfícies. Então, quando há um deslizamento ou uma tentativa de deslizamento entre superfícies, o atrito vai estar ao contrário. Tá certo? Então, se há um arrasto entre superfícies, se há um deslizamento entre superfícies, eu tenho atrito cinético. Se eu só tento deslizar e não consigo, ou seja, o atrito impossibilita esse deslizamento, eu tenho um atrito estático. Então, precisa separar. E tanto faz se o atrito for estático ou cinético, o que acontece aqui? A relação dessa força de atrito, ela se dá por esse chamado coeficiente de atrito e a força normal. Então, duas coisas importam na força de atrito. Qual é a intensidade do contato entre as superfícies? Se for num plano horizontal, né, esse contato vai ser exatamente igual à força-peso. Se for num plano inclinado, a gente já sabe que não. Então, olha só aqui a minha ilustração, gente. O bloquinho está parado inicialmente. Tá? Primeira imagem aqui, o bloquinho está parado inicialmente. Carinha aqui. Ele não consegue, né, com a força que ele está fazendo, tirar o bloquinho do lugar. Então, se ele aumentar a força, pode ser que ainda não consiga. Então, repare que a força de atrito estático, ela vai aumentando como se fosse uma força elástica. À medida que você aumenta a força para arrastar a caixa e você não consegue, a força de atrito ela vai aumentando na mesma proporção. Só que ela tem um limite. Ela chega num ponto em que ela não consegue mais manter o corpo em repouso, aí o corpo passa a deslizar. Entre uma situação e outra, essa primeira situação aqui, o que nós temos é uma força de atrito estático. Tá certo? Ela atinge um
pico, e depois que ela começa a deslizar, passa a atuar, ou seja, a caixa está deslizando aí, passa a atuar a força de atrito cinético. E isso é um dado experimental. Mas por que é assim? O coeficiente, gente, o coeficiente de atrito, ele representa exatamente como é o contato entre essas superfícies. Se é uma superfície mais polida ou se é uma superfície mais rugosa, vai impactar exatamente no valor do μ. O μ, coeficiente de atrito, ele é obtido experimentalmente. Você não tem uma fórmula, uma dedução para chegar num resultado. Por isso que a física é uma ciência experimental, então tem coisas que não tem uma explicação que vem da matemática. O atrito, o coeficiente de atrito é uma delas. Ela vem exclusivamente da experiência. Então, você, para saber o coeficiente entre duas superfícies, uma sandália e, por exemplo, o piso que você está pisando, você teria que fazer um experimento. Se você troca de sandália uma sandália mais nova, é um outro μ. Como é que eu vou saber? Experimento. Então, olha só. O comportamento, gente, da força de atrito é exatamente esse aqui, olha. Ela vai, no momento que o corpo está parado, até o ponto aqui mais alto dessa curva, né? Aqui, nesse ponto, eu tenho uma iminência de deslizamento. O corpo, ele está quase cedendo, mas se eu não conseguir, eu vou precisar aumentar um pouquinho a minha força para que ele saia dessa condição de deslizamento e passe a realmente a deslizar. Quando ele desliza, a minha força de atrito cinético, ela diminui de valor. Mas como é que o que muda aí entre o não deslizar e o deslizar? O que muda, gente, é o μ. Esse coeficiente, ele cai de valor. Por exemplo, o estático é 0,5, o cinético vai ser 0,3. Mas por que muda? Muda feito mágica? Isso é um dado experimental. Tá? Você traz isso da experiência, da observação. Então, esse gráfico ele mostra como é que se comporta a força de atrito diante dessa condição do bloco não deslizar, se manter o repouso, ele consegue fazer isso até um limite máximo, depois ele não segura mais, libera o corpo para deslizar, o corpo vai agora, no deslizamento, o atrito cinético ele é menor. Tá? Então, o que vai diferenciar, o corpo não vai ficar mais leve, a força de contato não vai alterar. Então, repare, ou altera a força de contato ou altera o coeficiente. E o que altera, gente, é exatamente o coeficiente. Tá certo? De forma experimental, a gente comprova isso. Então, vamos ver aqui uma situação. Eu tenho um bloquinho aqui, tá? Eu tenho aqui, vamos chamar esse aqui de 1. Vamos chamar esse aqui de 2. É o mesmo bloquinho. 3, 4 e 5. São 5 situações, tá? Desculpe a escrita no mouse, mas é assim desse jeito hoje. É o mesmo bloco, eu só tenho posições diferentes. Né? A pergunta que eu faço para vocês, em qual deles o atrito entre o bloco e a superfície vai ser maior? Então, eu queria que vocês, nesse momento, arriscassem um palpite aí no chat, tá, da nossa aula. Tá? Onde é que estaria no 5? A Sara jogou aí, né, Sara? Leonardo. Tem os... Não, Leonardo, eu acho que eu pintei aí, né? Contando da esquerda para a direita, seria o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco, o quarto bloco. Está pintado 6 aí, mas acho que no 6 eu coloquei, entendi, tu colocou, seria o 2, né? Acho que é isso. Alguém mais arrisca aí, onde é que seria maior o atrito? Né? O Leonardo arriscou no 6, mas na verdade é o 2. O Jefferson arrisca aí no 1. Sara foi lá no 5.
Vamos lá, gente, é só digitar aí 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos seguir aqui. Vamos pensar, então, olhando para essas imagens, o seguinte, gente. É o mesmo bloco. Confere? Eu parti do princípio que é o mesmo bloco. Ele só está em posição diferente. Né? Isso. 4. Alessandra. Boa, Alessandra. Chutou aí. Estou não, concluiu. Vamos agora desenvolver um raciocínio aqui para tentar explicar qual seria a resposta. Tá bom? Olha só. É o mesmo bloco, só que eu coloco ele em posições diferentes, coloco ele deitado, coloco ele em pé, eu coloco ele em pé virado, né, em outra posição. Aí no 4 eu já coloco ele deitado, uma outra superfície, em contato. No quinto, ele tá deitado ainda, só que de uma forma diferente. Gente, se a gente lembrar da fórmula que eu acabei de mostrar, força de atrito é igual a μ vezes A normal. O bloco é o mesmo. Ou seja, em qualquer posição que ele esteja, o peso dele é o mesmo. E está na horizontal. Ou seja, a força normal também é a mesma. O Mi também é o mesmo, porque ele repara que é o mesmo bloco, ele só está em posição diferente. Outra, a força de contato, a força de atrito, ela só depende do Mi, ou seja, de como essas superfícies são, se é mais polida ou menos polida, e da força de contato normal. Repare que em qualquer posição que eu coloque esse bloco, 1, 2, 3, 4 ou 5, o Mi vai ser o mesmo, a normal vai ser o mesmo. Ou seja, a força de atrito, gente, é igual em qualquer posição. A força de atrito ela não depende da área de contato. Lembra a fórmula? Né? Deixa eu baixar aqui. Olha só. A força de atrito ela não depende da área de contato. Estão vendo? Tá certo? Então, é igual para todos. A pergunta ela induz realmente a gente ao erro, mas é um erro que a gente pode, né, aprimorar agora para quando vier uma questão tratar disso e às vezes aparece muito, tentar relacionar a força de atrito com a área de contato. O tamanho da área não importa. Então, teoricamente, né, o atrito é o mesmo. Tá? Lógico que se você tentar arrastar, o corpo ele vai ter mais equilíbrio numa posição em relação à outra, mas isso não está relacionado ao atrito, já seria mais uma questão prática aí. Essa questão aqui, gente, eu não vou poder resolver agora, tá? Porque não estou com a mesa ajustada, vou pular essas questões aqui, que teria que fazer um cálculozinho. A gente vai deixar tudo para o nosso próximo encontro. A gente pode resolver essa questão aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom. Ajustar aqui o zoom. Ok. Já viram isso aqui é a prova do Enem, gente. 2019. Exatamente, Leonardo. Aí, o nosso trabalho aqui é justamente você cair na pegadinha aqui. Quando chegar lá, aí a pegadinha já não te atinge mais. Você já está, né, com um pensamento mais formulado, com as ideias aí, entendeu? Alguma dúvida, gente, aí? Agora que eu não acompanhei aqui não acompanhei o comentário do Leonardo, mas vamos lá. As pegadinhas estão aí para a gente se safar delas. Olha só, não me preocupo muito com pronúncia, tá, gente? O curling, seria isso? É um dos esportes. Olha, gente, outra coisa que eu vou fazer um comentário nessa questão aqui, vou terminar de ler.
para vocês pegarem a manha do Enem. Pouco mais, a gente vai... O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm que deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar deslocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à área da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida na direção da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da aceleração da pedra é superior, se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. Então, ele está dizendo aí que esses varredores, a pedra consegue ir mais longe. A menor desaceleração da pedra, de granizo ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da... Aí vem as alternativas. Tá? Gente, reparem essa questão aqui. Uma questão, o Enem, você não tem, quem já fez Enem, não sei se você já percebeu o seguinte detalhe, você não tem tempo de ler novamente a questão. Então, você tem que ter uma percepção de leitura mais apurada, que se você quiser ler novamente, repare que lá no início desse texto, gente, é só história. É a história do esporte. Que conta que o cara larga pedra, que vai não sei o quê. Lá no final é que vem o negócio bom. O que realmente interessa para você dentro da física. Então, se você quiser reler a questão, você já não vai ler desde lá de cima. Não dá tempo, gente. O Enem, ele tem uma estrutura que é uma crítica que a gente faz aqui, mas é desse jeito. Você não tem tempo de reler todas as questões. Você, no final, vai ficar sem tempo para nada. Então, tem essas estratégias. Preciso ler, então, eu diria aqui, já começa aqui, olha, em um lançamento retilíneo e tal, vem de novo. Então, olha só, o que ocorre na aceleração? A ação dos varredores, eu quero saber que diminui o módulo seria a força motriz sobre a pedra, que a força motriz é o que gente, a força motriz, como você jogou a pedra, alguém já foi de letra B aí, a Sara. Vamos lá, Sara. Vamos ver se a gente concorda aí. Vamos pensar. Força motriz sobre a pedra. A gente não tem força motriz. Quando você empurra alguma coisa, a força motriz é só no momento que você está em contato com aquela coisa empurrando. Depois que quando você dá um saque com uma bola de vôlei, a força motriz é enquanto existe o contato na mão com a bola. Depois que sai do contato, ela vai por inércia. Então, diminui a força de atrito cinético sobre a pedra. Exatamente. Acho que a Sara, deixa eu ver aqui no chat, acho que a Sara colocou a letra B. Acertou, Sara. Seria a letra B. Tem que diminuir a força de atrito cinético, que é justamente para ele ir mais longe. Força-peso paralelo ao movimento da pedra. Como é que a força-peso vai ser paralela ao movimento? A pedra se movimenta na horizontal. Como é que a força-peso vai ser na horizontal? A gente vai lendo só para ver os absurdos. A força de arrasto do ar que atua sobre a pedra. Repara que a força de arrasto do ar está mexendo no gelo, lá na pista de gelo, ele não está mexendo com ar. A gente vai lendo essas coisas para justamente pegar os absurdos. A força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra. Como é que o ato de varrer o gelo... Exatamente, Leonardo. A gente lê aqui porque a gente tem tempo para analisar e quando a gente enxerga os absurdos, você enxergou bem aí, a gente fixa melhor essa teoria, fixa melhor o assunto. Por isso que, às vezes, é importante, lógico, você saber... Quando você tem mais, digamos assim, está no nível de preparo melhor, tem questão que não precisa revisar. Você tem já, de repente, um domínio bom do assunto, já não revisa. Isso é uma estratégia de prova também que a gente faz.
né, e aconselha. Normalmente a gente que está travando aqui, o negócio não quer mais ir para o lugar nem para o outro. Voltou agora. Ah. Essa aqui também dá para a gente resolver. Enem 2018. Ela diz o seguinte, vamos lá. Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás, repara que aqui vai ter um outro assunto que a gente não debateu ainda, mas o Enem, felizmente ou infelizmente, ele é assim. Ele não vai tratar só de um assunto numa questão. Ou ele pode não tratar só de um assunto na questão. Tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu tenho para ler a questão aí? Vamos ver. Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia cinética elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito. Aí vem as alternativas. Então, repara que ele fala energia potencial, fala energia cinética e depois fala de atrito. O que vai resolver aqui, ele trata da parte da conservação da energia de uma forma bem suave na questão. O que vai definir se você vai encontrar a resposta dessa questão é justamente perceber, né, o que se trata, né, os fundamentos para você conhecer a força de atrito. Aí eu fico a pergunta para vocês aí. Eu acho que deu tempo para ler, né, gente? Não sei, porque eu precisei ajustar aqui o negócio no computador. Alguém tem a alternativa aí, antes de a gente discutir a questão? Pode chutar aí A, B, C, D, E. Vamos lá. Alguém chutou aqui. Leonardo foi de E. Tudo bem, Leonardo. O Kevin foi de A, C. Está espalhado o negócio aí, né? Eu não sei. A gente vai ver agora com calma. Né? Mais importante a gente acertar é entender exatamente, né, o porquê que está marcando aquela alternativa. A gente vai fazer a discussão agora. Olha só. Então, descrevendo, Fernando, o carrinho de fricção todo mundo conhece, né? Você joga ele para trás, né? Faz a roda girar para trás, tem uma bola lá que acumula energia potencial, você solta, ele vai para lá. Então, ele repara que tem um negócio que ele diz aqui. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente e sem deslizar. Então, a roda não derrapa. Então, olha só. A pergunta, o atrito aí da roda com o piso, gente, como a roda não desliza, como não há deslizamento, o atrito, ele é estático. Só tem atrito cinético quando ocorre deslizamento. Então, se você entender isso, você já elimina 3 alternativas. A, a D e a E. Entenderam? Então, vamos já retomar de novo isso, mas vamos lá para as alternativas. Então, como a roda não desliza, o atrito é estático. Então, vamos lá para tentar entender a letra B ou a letra C. Estático na roda, né, devido à superfície rugosa. Né? Estático na superfície rugosa devido à roda. Gente, se o carro está andando, tem, obviamente, uma força de atrito que atua na roda, e por reação tem uma força de atrito que atua no chão, onde o carro está andando lá. Então, a força que faz, né, o carro movimentar é a força de atrito que atua na roda. Exatamente isso. E é um atrito estático. Só vai ser dinâmico
quando a roda desliza. Tá? Então, presta lá atenção, não sei se vocês conseguiram captar. Né? Estático porque não desliza. Quando você anda, repare o seguinte, quando o nosso ato de andar, o que acontece? A força de atrito lá entre o nosso pé, o calçado, joga o chão para trás e o chão reage e te joga para frente. Então, a força de atrito no seu pé, quando você não desliza, ela é para frente, ela é no mesmo sentido do movimento. Por isso que a gente não pode falar que a força de atrito ela é contrária ao movimento. Ela é contrária ao deslizamento. Então, quando você anda sem arrastar, sem deslizar, você tem um equilíbrio maior. Quando você desliza, se o chão tiver mais liso, você, sem querer, pode deslizar e escorregar, porque é um atrito cinético. Né? O atrito cinético é menor e você vai ter uma condição mais precária, ou seja, mais complicada de manter o equilíbrio. Né? Um carro, para sair do atoleiro, se a roda deslizar na lama, repara que o atrito cinético, ou seja, no deslizamento, é menor. Então, precisa do atrito para tirar. Então, o carro a roda não pode deslizar. No deslizamento, você tem um atrito menor e vai dificultar você sair de lá. Por isso que o cara coloca pedra, coloca tábua. No caso de uma realidade que não é nossa, por exemplo, os caras colocam corrente no pneu de carro, porque estiver lá muito liso, né, um atrito muito pequeno, a corrente ela tenta justamente aumentar essa rugosidade, você aumentar o coeficiente de atrito lá. Ok? Então, quando a gente anda, nossa passada sem arrastar, sem deslizar, é atrito estático. Ok? Essa aqui também fica para outro momento. Tá? A gente vai finalizar hoje, gente, com a 7ª questão. Fico devendo para vocês as outras. Na próxima aula a gente já amplia mais a discussão, que é uma outra estrutura de questão, né? A gente faz o cálculo, mostra mais algumas coisas, mas hoje a gente fica devendo um pouco para vocês, né? Por conta de problemas técnicos. 7ª. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Praticamente eu resolvi essa questão. Se você conseguiu assimilar a ideia, vai conseguir responder essa questão. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta, ainda tem a rampa aí, né? Será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Qual é a força que foi mencionada no texto? É essa aqui, olha, vamos ler novamente. Logo, né, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada por uma força, então é essa força que eu estou me referindo na questão. Força de atrito exercida pelo chão em seus pés. É a força que a gente sente, gente, no nosso pé ao andar. Então, essa força, você está subindo uma rampa, primeira coisa, aí fala só nas alternativas, olha só, perpendicular, paralelo, horizontal. Se você sobe uma rampa, a força de atrito que atua nos seus pés, para auxiliar o movimento, ela é paralela à superfície que você está. No caso, é uma rampa, é um plano inclinado. Tá? Não tem como ser perpendicular. Se essa força que está te ajudando a se movimentar, se é uma força motora, ela tem que estar na direção do movimento. Ou seja, paralelo ao movimento. Agora, ela é paralela ao movimento. O que vocês acham? Se vocês concordam comigo. Mas ela vai ser no sentido contrário ao movimento ou no mesmo sentido, né, do movimento. Aí vamos ficar entre a letra A, não, a letra B e a letra C.
Gente, alguém perguntou alguma coisa aí, eu não vi? Foi isso? Ficou alguma dúvida aí? Viu alguma coisa aí, Lucas? Lucas, tá por aí. Eu não vi, professor, só tá uma aluna falando, o aluno falando que levanta a mão para perguntar. Eu ia perguntar, eu não vi a Levanta a mão e pergunta. pergunta, eu tô sem microfone. Se não, eu fazia isso para ti. Mas eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat. Ah, sim. Agora que eu vi a pergunta aqui as ondinhas na sola da sandália, não. Eu vou já explicar as ondinhas na sola da sandália. Isso aí tem a ver também com um pouco do que acompanha a Fórmula 1, pneu de chuva e pneu para pista seca. Tem a relação com isso. Vamos já falar aqui para vocês. Boa pergunta, uma excelente pergunta. Mas aí seria letra A, letra B ou letra C aí, gente? O que vocês acham? Sara, letra B. Alguém vai junto com a Sara? Alguém vai de letra C? Vamos lá, gente, vamos pensar. Quando você sobe, tá? Quando você está, imagina você andando, né, numa rampa, subindo. Se for tudo normal, você não deslizar, o atrito entre o seu pé, né, o calçado e a rampa, o atrito ele é o quê, gente? Ele é estático, porque não tem deslizamento. Quando você empurra, quando você só o ato de andar, você empurra o chão de apoio para trás, né? E esse é o atrito que acontece no chão. Mas no seu pé, o atrito é para frente. Tá? Por isso que o atrito ele não é contrário ao movimento. A força de atrito é contrário ao deslizamento. Então, o teu pé, ele pensa, quer ver uma outra situação que a gente pode ilustrar? Se você tiver uma área com tapete, se você pisar muito forte no tapete e andar para frente, você joga o tapete pelo atrito, você consegue deformar o tapete, jogando o tapete para trás. E o tapete joga teu pé para frente, que ele já vai ter um arrasto ali. Mas quando você anda, o seu pé é jogado para frente e você joga o chão para trás. Então, é no mesmo sentido do movimento, tá, gente? É a letra C. É a letra C. Olha, outra pegadinha sem querer, mas eu vou na próxima aula, eu vou voltar com uma outra figurinha para ilustrar isso aí melhor. Um outro probleminha teórico para a gente perceber. Tá certo? Aí, respondendo aqui, né, a parte, é por que as ondinhas a sandália, gente, sabe por que ela tem aquelas ondinhas solado, né? O sapato também tem um desenho lá, cada sapato. É o seguinte, uma sandália, vamos pensar numa sandália que é do dia a dia, né? É amor e ódio das pegadinhas. Você precisa pegar as pegadinhas. Exatamente, Letícia. Mas a gente vai vencer essa batalha. Por isso que a gente está aqui com vocês. Olha só, quando você tem a sandália nova, né? Tem todas aquelas ondinhas lá, aquelas ranhuras lá embaixo. Aquilo ali, gente, quando você pisar, quando você passar por um piso molhado, né? A água, o que acontece ali? O líquido ele vai poder ficar naquelas ondinhas lá, naquela parte mais fundas da sola da sandália. Quando a sandália está já surrada, você já foi para tudo quanto é canto, já andou muito, está lisinha a tua sandália. Quando você pisar numa superfície molhada, numa superfície mais lisa, o que acontece? Você meio que perde o contato da sola da sandália com o chão, porque a água não tem para onde ir. Então fica uma camada, fica uma película que separa a tua sandália do chão. E aí o atrito é praticamente, né, muito pequeno, que impossibilita você se equilibrar e você vai cair.
Então, a sandália que ainda tem lá as marquinhas na sola, elas permitem que a água entre naqueles detalhes lá da sola, e a outra parte mais para fora fica em contato com o chão, e aí você não se desequilibra. Vou ver se tem aí no Mercado Livre, aí, na OLX, de repente, né? Esse sensor de pegadinha é bom, gostei disso aí. Onde tiver para vender, me fala que a gente faz uma vaquinha. Então, pneu de Fórmula 1. Não sei se vocês acompanham, uma época eu acompanhava, hoje em dia não acompanho muito. Fórmula 1. Você tem um pneu liso quando a pista está seca e você tem um pneu de chuva, que é um pneu todo igual ao pneu de carro de passeio, ele é todo riscado. Aqueles riscos no pneu é justamente quando você passar numa pista molhada, aquela parte mais funda do pneu, a água entra. E a parte mais para fora do pneu fica em contato com o asfalto. E o carro corre um risco menor de deslizar. Tá? Quando o pneu está careca, né, o pneu carecão, o que acontece lá? Passou numa pista molhada, praticamente fica uma película entre o pneu, uma película de água entre o pneu e o asfalto. Então vai deslizar, vai aquaplanar. Esse que é o detalhe. Tá? O pneu de carro passeio tem que ter as marquinhas lá, né? As ranhuras que a gente chama. Porque não vai, o cara, vou parar no box que está chovendo aqui, agora eu vou trocar o pneu. O pneu está seco. Não existe. O cara vai andar com o pneu todo o tempo, do mesmo jeito. Tá ok, gente? Bom, deu para fazer uma discussão legal. Não foi exatamente o que eu planejei, que a mesa digitalizadora não funcionou. Peço mais uma vez desculpa aí para vocês, mas gostei da participação. Né? As pegadinhas aí, né? Deu uma movimentada aí na galera. E exato. Chamado slick. Não vai servir, não tem marca nenhuma, não tem ranhura nenhuma. Passou na água, teve até uma última competição lá que o cara parece que ele errou na estratégia na hora de trocar o pneu, não era para trocar, e trocou, aí não quis trocar, parece que um derrapou, teve uma confusão aí, olha lá, o atrito na jogada, né? Decidindo aí uma competição. O cara fizer a estratégia errada, tá ok, gente? Bom, agradeço a atenção, a paciência de todos vocês aí. Até uma próxima. Professor Ricardo na área aí já para fazer a transição. Ok, gente? Então, muito boa noite e até a próxima.